8 de maio de 2020, são 19 horas e 20 minutos. A gente vai dar origem a uma aula sobre a responsabilidade do presidente da República. Então, gente, nós vivemos numa república. Se nós vivemos numa república, sobre o império do princípio da legalidade, todas as pessoas estão subordinadas às leis, todas as pessoas devem respeitar as leis. Okay? Quando a gente fala em república, não há que se falar em pessoas que não respeitem as leis, tá, ok? As pessoas devem, todas elas, necessariamente, respeitarem as leis. E aí as pessoas vão responder pelos seus atos, tá? Cada um responde pelos seus atos. Não existe a figura da pessoa irresponsável, ok? Independente do cargo que ela ocupe. A guisa de exemplo, eu vou trazer para vocês aqui, olha que interessante, ó. Essa aqui, ó, é a Constituição de 1824, tá? Constituição de 25 de março de 1824. Constituição Política do Império do Brasil, com Z, tá vendo? E nessa Constituição aqui, se você der uma olhadinha, no artigo 98, está escrito aqui, ó, títulos 5º, do Imperador, do Poder Moderador. O Poder Moderador é a chave de toda organização política e é delegado privativamente ao Imperador, como chefe supremo da nação e seu primeiro representante, para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos demais poderes. Olha aqui, ó, artigo 99. A pessoa do imperador é inviolável e sagrada. Ele não está sujeito a responsabilidade alguma. Então, vejam vocês aqui, logo de cara, né, que... eu pedi para o pessoal entrar, né? Então, vejam vocês aqui, logo de cara, que à luz da Constituição do Império, de 1824, o imperador ele era irresponsável, ou seja, você não poderia responsabilizar o imperador por nada. O imperador podia fazer qualquer coisa que ele quisesse, que ninguém poderia responsabilizá-lo. Poderia matar, furtar, ou qualquer ato. Ele é uma pessoa que é irresponsável, mas no sentido jurídico da coisa. Nada lhe era imputável. Tá? Aqui a gente vê a figura do sagrado também, né? Que é quando a gente confunde o Estado brasileiro, não era o Estado laico à época, né? Então, por isso que tem a questão do sagrado aqui. Tá ok? Bom, então, se todos respondem pelos seus atos, se todos são sobre a égide da lei, então o presidente da República, tá, que é o chefe do Poder Executivo da União, né, e quem representa a República Federativa do Brasil nas relações internacionais, ele também é responsável. Ok? Só que, veja bem, o presidente da República ele pode cometer crimes comuns, como ele pode cometer crimes de responsabilidade. O que é um crime de responsabilidade? Tá? São infrações político-administrativas praticadas pelos detentores de altos cargos públicos, que os submetem ao processo de impeachment. Então, veja bem, o crime de responsabilidade, gente, ele está previsto na Constituição Federal e também nessa lei aqui, ó, 1079 de 1950. Lá é que nós vamos ter os crimes de responsabilidade. O crime de responsabilidade é uma infração político-administrativa. Por quê? E veja bem, não é só o presidente da República que está sujeito ao crime de responsabilidade, tá? O vice também, os ministros de Estado, os ministros do Supremo Tribunal Federal, ministro do Conselho Nacional de Justiça, procurador-geral da República, advogado-geral da União, governadores, prefeitos. Então, as autoridades, todas elas estão sujeitas ao crime de responsabilidade. Em regra, o crime de responsabilidade é mais ou menos assim. Você entrega um alto cargo para uma pessoa, ou seja, você confia naquela pessoa para exercer um alto cargo, um cargo muito importante da República. E essa pessoa fere com os seus direitos, ou seja, ela não faz aquilo que, aliás, não é que ela não faça, ela faz atos contrários àquilo que se espera dela estando ocupando aquele cargo. Estão me entendendo? A Constituição aqui, eu posso mostrar para vocês,
eles trazem alguma espécie de crime de responsabilidade, tá? Mas em linhas gerais, tá? O importante do crime de responsabilidade é vocês entenderem isso. É a pessoa que ocupa um alto cargo público realizando atos que atentem contra a própria a função que ele deveria exercer naquele cargo que ele está ocupando. Então, olha aqui, ó, artigo 85 da Constituição Federal. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal, especialmente contra a existência da União, o livre exercício do poder legislativo, judiciário, Ministério Público, o exercício de direitos políticos, visuais e sociais, segurança interna do país, probidade administrativa, lei orçamentária. Ou seja, se ele é o presidente da República, ele é o chefe do Poder Executivo, o que se espera dele? Que ele defenda a União, que ele respeite os demais poderes, tá ok? Que ele respeite a lei orçamentária, que ele seja probo. Então, quando a pessoa que está imbuída no cargo faz atos contrários àquilo que dele se espera naquele cargo, então, nesse momento, ele pode ser acusado de ter cometido um crime de responsabilidade. Tá ok? Agora, vejam só. Como é que funciona o processo do crime de responsabilidade, que é o chamado crime de impeachment? Né? Desculpe. O crime de responsabilidade ele é apurado no processo de impeachment. Então, na verdade, o impeachment é um processo, tá, contra uma autoridade que supostamente cometeu um crime de responsabilidade. Tudo bem para vocês? Beleza. Aí, olha só. A denúncia, tá, ou acusação pode ser feita por qualquer cidadão. Então, qualquer cidadão pode acusar o presidente da República de ter cometido um crime de responsabilidade. Para quem que ele acusa? Para a Câmara dos Deputados. E quem vai receber essa acusação? O presidente da Câmara dos Deputados. Se o presidente da Câmara dos Deputados receber a acusação e entender que a acusação é fraca, ele vai engavetar a acusação e ela vai ficar lá. Vejam o poder que o presidente da Câmara dos Deputados possui no que diz respeito ao crime de responsabilidade. Qualquer pessoa que acuse o presidente da República de ter realizado o crime de responsabilidade, essa pessoa vai ter o seu pedido engavetado, se assim for o desejo do presidente da Câmara dos Deputados. Agora, se o presidente da Câmara dos Deputados desejar de forma contrária, então ela vai receber a acusação e vai dar início ao processo. O processo de impeachment ele é bifásico, porque uma fase se passa na Câmara dos Deputados e a outra fase se passa no Senado Federal. Então, veja só, na Câmara dos Deputados, o que vai ser feito lá é um juízo de admissibilidade. Ou seja, feita a denúncia, a autoridade já será considerada como acusada. Será garantido o contraditório, ampla defesa a ela. E vai competir a Câmara dos Deputados dizer se o Senado Federal pode ou não julgar o presidente da República por crime de responsabilidade. Então veja que a Câmara, nada mais que ela faz é o quê? Ela vai dizer se o processo vai seguir ou não. E olha só, qual é o quórum exigido para que a Câmara dos Deputados aprove a abertura do processo de impeachment contra o presidente da República lá no Senado Federal? 2/3. Veja que é muito difícil, né? Tem que ter uma amplíssima maioria na Câmara dos Deputados, né, contrária ao governo, para passar isso daí. Bom, se a Câmara dos Deputados disser que o presidente da República deve ser processado por crime de responsabilidade, por 2/3 de seus membros, então, nesse momento, os autos serão encaminhados ao Senado Federal. E o Senado Federal, quando recebe o processo de impeachment, o que ele faz? Ele vai suspender o presidente da República das suas funções por 180 dias. Então, olha só. O presidente da Câmara recebe a acusação.
toca para frente. Aí vai ter o contraditório, a ampla defesa, né? Vai ter audiências, vamos ouvir as partes e tal. Terminou esse processo de instrução, vai para o plenário. Se 2/3 do plenário disser que o presidente tem que ser processado por impeachment, então remete para o Senado Federal. Na hora que o Senado Federal recebe o processo, o presidente da República é afastado por 180 dias. Ok? Se o Senado Federal absolver o presidente da República, ele volta. Agora, se o Senado Federal condenar o presidente da República, qual é a pena pela realização do crime de responsabilidade? Perda. Está aqui. Ele é perda do mandato, perda do cargo e inabilitação para exercício de qualquer função pública por 8 anos, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Então, veja só, se o presidente cometeu um crime de responsabilidade, pode ser que ele tenha cometido outros crimes comuns. Isso é uma outra questão. Tá? Mas se o Senado Federal entender por 2/3 de seus membros que o presidente da República cometeu o crime de responsabilidade, ele vai perder o cargo e vai ficar inabilitado a ocupar qualquer função pública por 8 anos. Entenderam o crime de processo de impeachment, gente? Dúvidas? Alguma dúvida? Sobre a Dilma Rousseff, ela foi impeachmentada, mas ela pôde concorrer nessas eleições. Tá, então vamos lá. Eu vou falar as duas casuísticas, tá? O presidente Fernando Collor de Mello, ele respondeu, também ele era de um partido nanico, o PRN, tá? Ele não tinha apoio no Congresso, ele ficou isolado. Ele foi acusado de crime de responsabilidade, dentre várias acusações que pesaram contra ele. E parece que teve uma que ele recebeu um Fiat Elba num cheque. E aí entenderam que ele cometeu crime de responsabilidade. A Câmara dos Deputados autorizou e o Senado Federal foi julgar ele. No dia que o Senado Federal marcou o julgamento dele, quando o Senado Federal foi iniciar o julgamento do Collor, ele renunciou ao cargo. Aí pergunto aos senhores, ele pode ser processado ou não, tendo renunciado ao cargo? Alguém vai falar alguma coisa? Ele tá mudo. Não, professor. Vanderlei. Ele pode. Hã? Vanderlei falando, pode sim. Pois não, Vanderlei. Pode? Ele pode. Caio. Pode, Caio? Pode sim, professor. Ele renunciou, ele abriu mão por livre e espontânea vontade. Então, mas o crime de responsabilidade é quem está ocupando o cargo. Se ele for condenado, ele vai perder o cargo. Se ele renunciou, ele já não está mais no cargo. Percebe? Professor, mas ele responde por crime comum, então? Então, mas veja bem, mesmo se ele for condenado por crime de responsabilidade, ele vai responder por crime comum. Uma coisa não implica na outra, tá ok? Só que era assim, o país não aguentava mais o Collor, porque tinham N indícios de falcatrua que ele fazia, juntamente com aquele cara da campanha dele, o PC Farias, né? Então ele tinha muitas acusações, ok? E aí, quando chegou no dia do julgamento do impeachment dele no Senado, ele renunciou. Pô, deu um maior problema, né? E agora? O que faz? O que não faz? O Senado decidiu continuar o processo, condenou ele, só que daí o Senado falou o seguinte, ó, como ele renunciou, então ele não está mais no cargo, mas vai ficar 8 anos sem assumir qualquer função pública. Tá ok? O que o Collor fez nesses 8 anos? Foi morar em Miami. 8 anos lá morando de rei em Miami, passou os 8 anos, ele voltou para o Brasil, se candidatou e foi eleito senador da República. E agora está de novo, né? Tá sendo processado, está sendo acusado de novo, tá ok? Teve os carros apreendidos, está na Lava Jato aí de novo. Tá? Essa é a triste realidade do Brasil. E olha, quem perguntou aí de óculos, o Collor foi absolvido das acusações de crime comum. Tá? Ele ficou 8 anos lá morando lá fora, os processos correram contra ele aqui devagarzinho, ele voltou, se reelegeu, não tinha ficha limpa, ele se elegeu,
Os processos dele foram remetidos para o Supremo Tribunal Federal e ele, enquanto senador da República, foi processado pelo Supremo e o Supremo absolveu ele das acusações de crime comum, tá? Se não me engano, foi prescrição, eu não tenho certeza. Agora, na Dilma, no caso da Dilma, ela também sofreu processo de impeachment, ok? Só que dali, porque, gente, eu esqueci de falar uma coisa para vocês que é muito importante. Quem julga o presidente da República na segunda fase do processo de impeachment é o Senado Federal. Mas quem preside a sessão é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Ok? Eu esqueci de falar isso para vocês. Eu acho que está escrito aqui, ó. Olha lá, o presidente do Supremo Tribunal Federal, tá vendo? Então, na sessão da Dilma, o presidente do Supremo Tribunal Federal era o ministro Ricardo Lewandowski. E ele presidiu a sessão. E quando foi começar a sessão, ele fez um acordo com o Renan Calheiros. Qual que era esse acordo? Eles iam colocar em pauta se ela ia perder o cargo e ia ser votado. E depois iam colocar em pauta se ela ia ficar inabilitada há 8 anos de exercer cargo público, função pública. Vejam que o do Collor não foi assim, tá? O do Collor foi uma votação. Condenou, perde o cargo e fica inabilitado por 8 anos. No caso do Collor, como ele não estava no cargo mais, foi só inabilitação por 8 anos. Da Dilma, fizeram a votação, votaram que ela tinha que perder o cargo, e depois fizeram uma outra votação para ver se ela ia ficar inabilitada por 8 anos. E aí ela não teve os 2/3 e ela não foi habilitada, ela não ficou inabilitada a exercer função pública por 8 anos. Tanto é que... Parece que foi um erro de interpretação aí que o Lewandowski cometeu lá, né? Que na época teve um comentário que onde estava escrito perdeu a inelegibilidade e ser empichado, ele colocou um ou aí, né? E fez uma coisa ou outra, né? Então, quando a Constituição diz que o processo de impeachment no Senado tem que ser comandado pelo presidente Supremo, é para que não ocorressem essas coisas, entendeu? Só que o presidente Supremo ele fez política, sentou lá com o Renan Calheiros, fez um acordão lá e falou: vamos tirar ela daqui, mas vamos manter ela, vamos deixar ela habilitada a exercer função pública por 8 anos. Brasil, né, cara? O país é jabuticaba. Agora, o interessante foi que ela se candidatou, né, a senadora da República por Minas Gerais e perdeu as eleições. Isso foi uma coisa, achei que foi uma coisa bastante interessante, né? Mesmo porque ela não tem nenhuma relação com o estado de Minas Gerais, né? Ela é do Rio Grande do Sul. E ela só se candidatou a ser senadora por Minas Gerais porque ela queria derrubar o Aécio Neves, né? E aí, se não me engano, os dois perderam, né? O Aécio Neves ganhou, né? E ela perdeu, né? O Aécio ganhou. O Aécio ganhou e ela perdeu. Tudo bem? O Aécio ganhou, mas ganhou para deputado federal, né? Ele não é senador. Ele saiu para deputado federal? É. Fez que nem a Gleice Hoffmann, né? Exatamente. Sentiu que ia perder para senador, correu para a Câmara. Exatamente. Mas então, gente, em linhas gerais, é assim que funciona o processo de impeachment, tá? Então, o processo de impeachment ele visa apurar crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente da República ou por outras autoridades. Tá? Ele é bifásico. A primeira fase é o juízo de admissibilidade, que se passa na Câmara dos Deputados. E a segunda fase, que é o processo em si, que se passa no âmbito do Senado Federal, sob a presidência do presidente do Supremo Tribunal Federal. E a pena é a perda do cargo e a inaptidão para ocupar a função pública por 8 anos. Todo mundo entendia que eram as duas coisas juntas, tá ok? Aí veio o Lewandowski e falou: não, vou fazer 2 votações, e deu no que deu. Ok? Alguma dúvida? Só fazer uma coisa para vocês. O Collor entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra o Senado Federal para cancelar o processo de impeachment contra ele, porque ele falou que não podia ser julgado e que ele tinha renunciado. E esse processo no Senado Federal, ele deu empate, você acredita? A votação dele empatou. Aí foram convocados ministros do STJ para desempatar o julgamento. Isso conta, quem conta essa história é o Saulo Ramos, saudoso advogado Saulo Ramos, no livro dele, Código da Vida, tá? Que é um livro muito interessante que eu recomendo a todos lerem, tá? Eu acho que é Os Códigos da Vida, ou Código da Vida. Bom,
Eu comecei falando em processo de impeachment, gente, mas eu queria falar de vocês de outro assunto, que é o seguinte: são as imunidades atribuídas ao presidente da República. Porque, presta atenção, congressista, ou seja, deputado e senador, ele tem imunidade material. Vocês sabem o que é imunidade material que os deputados e senadores gozam? Eles não podem ser responsabilizados por atos e por falas deles cometidas no exercício da função de senador. Essa imunidade visa proteger o senador e o congressista, né, o deputado, porque ele pode falar coisas e ele não pode ficar inibido de falar. Ok? Então, quando o senador e quando o deputado ele fala, se ele estiver falando no exercício da sua função de deputado e senador, ele pode falar o que ele quiser, o que ele pensar. Ele pode falar que o presidente está roubando, que é bandido, que não sei o quê, que ele é irresponsável. Essa é uma imunidade material que os congressistas gozam, para eles não ficarem com medo de falar. Agora, o presidente da República ele não tem essa imunidade. Mas, veja bem, o presidente tem uma imunidade processual relativa que é muito interessante. Vejam só, durante a vigência do seu mandato, o presidente da República não pode ser criminalmente responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Então, veja só, gente, se o presidente da República cometeu um crime antes de se eleger, no momento em que ele é investido, tá? Não sei se vocês sabem, né? Antes de tomar posse, ele é investido. No momento da investidura, o presidente da República já não pode mais ser processado por crimes comuns. Se o Jair Messias Bolsonaro cometer um crime comum hoje, tipo, sei lá, espancar a mulher dele, ele não pode ser processado. Sabiam disso? Eu contei isso para uma amiga minha que era médica, né? Ela achou um absurdo. Ela ficou, nossa, que absurdo, né? Mas é assim que funciona, tá? O presidente da República, ele não pode ser criminalmente responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Ou seja, se ele cometer um crime estranho ao exercício de suas funções, ele não pode ser responsabilizado. Ele só vai ser processado depois que ele deixar a presidência. Da mesma forma que se ele estiver sendo processado quando ele assumir a presidência, esse processo vai ser suspenso e vai ser retomado quando ele deixar a presidência. É claro que nesse período o prazo prescricional fica suspenso. Tudo bem? Alguma dúvida? Agora, com relação aos atos infracionais penais estranhos ao exercício de suas funções, supostamente cometidos pelo presidente da República, antes ou durante o seu mandato, só poderão ser perseguidas após o término de seu mandato, ficando nesse período suspenso o prazo prescricional. Foi isso que eu acabei de explicar para vocês. Essa apostilinha aqui eu fiz alguns anos atrás, tá? Eu lembrei dela hoje. Agora, olha só. Para ser processado por crime... Agora, vamos lá. Se o presidente da República cometer um crime estranho ao exercício de suas funções, ele não pode ser responsabilizado. Mas, se o presidente da República cometer um crime ligado ao exercício da sua função de presidente da República, aí ele vai ser processado. Tudo bem? E aí o processo não é de impeachment, é um processo de crime comum. E é um processo também de duas fases. A primeira fase se passa na Câmara dos Deputados e é um juízo de admissibilidade. E a segunda fase irá se passar no Supremo Tribunal Federal. Então, vamos pegar o caso do Bolsonaro e eu já vou explicar para vocês como é que funciona no caso do Bolsonaro e vocês já ficam entendendo. Porque o Bolsonaro, eu vejo que ele não corre risco de impeachment. É claro que existem vários pedidos de impeachment que o presidente da Câmara arquivou, ok? Existem vários processos arquivados lá. Eu não vejo grandes razões para eles serem arquivados, tá? Agora, o presidente Jair Bolsonaro, ele corre o risco de ser processado pelo Supremo Tribunal Federal pelo cometimento de crime no exercício da função. Então, o que aconteceu? Todos sabem que o Jair Bolsonaro escolheu o ex-juiz Sérgio Moro para ser seu ministro da Justiça.
E aí, em determinado momento, o Sérgio Moro pediu demissão do cargo, né? Falou que não ficaria mais, e ele alegou que o presidente da República estaria interferindo na Polícia Federal. Tá ok? Ele deu no seu ato lá de desligamento do governo, todo mundo viu lá, né? Ele fez um discurso e imputou várias condutas ao presidente da República, falando que ele estava querendo interferir em investigações da Polícia Federal. Bom, o Procurador-Geral da República, quando ele viu aquela declaração lá do Sérgio Moro, o que ele fez? Ele requisitou ao Supremo Tribunal Federal que abrisse um inquérito policial para investigar as alegações que o Sérgio Moro tinha dito. Ou seja, o Sérgio Moro fez um discurso, o Procurador-Geral da República... Veja bem, ninguém está dizendo que o Jair Bolsonaro cometeu crime, tá? O que o Procurador-Geral da República fez foi o seguinte: opa, diante daquilo que o Sérgio Moro falou, há indícios, né, de que o presidente da República tenha cometido ilícitos criminais no exercício de suas funções, ou, se o presidente da República não cometeu esses indícios, pode ser que o Sérgio Moro tenha cometido um crime de denunciação caluniosa, ou ferido a honra do presidente. Então, vocês vejam que o discurso, né, do Sérgio Moro, de saída do governo, despertou uma dúvida no Procurador-Geral da República. Ele fala, pô, se for realmente verdade isso que ele está falando, há indícios que o presidente da República cometeu crime comum no exercício de suas funções. Agora, se o que ele disse não for verdade, pô, então há indícios de que o Sérgio Moro praticou crimes de denunciação caluniosa ou feriu a honra do presidente. Então ele pediu autorização para o Supremo Tribunal Federal para abrir inquérito policial para apurar esses fatos. E o ministro Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura do inquérito policial e mandou ouvir o Sérgio Moro. Inicialmente, parece que ele deu 60 dias para o Sérgio Moro ser ouvido, depois reduziu para 5. E o Sérgio Moro foi ouvido no meio de um feriado. Coisa estranha, né? Mas no Brasil, aliás, no mundo hoje, você não estranha mais nada, né? Acontece de tudo, né? Bom, o Sérgio Moro fez o seu depoimento, ok? Eu não vi o depoimento do Sérgio Moro, não vou opinar sobre ele, tá? Me parece que não tem muita coisa lá, mas enfim. Agora, o Procurador-Geral da República solicitou o depoimento de várias outras autoridades, né? E também a fita de gravação de uma reunião que se passou no âmbito do Palácio Planalto, na presença de várias autoridades, inclusive militares. Causou um pouquinho de estranheza aí, né? O ministro Celso de Mello, ele citou no despacho dele que está querendo ouvir a